Espera que a internet não caia. Agora já estamos a ver. Pronto, Já tá? já está ao vivo, né? Já estamos nas mídias internacionais. É, nas mídias internacionais. É, você é quem manda aí, eu vou ficar só ouvindo aqui. Deixa eu só aproveitar aqui, enquanto vai entrando a galera, eu vou aqui compartilhando, certo, Lidiane? Pronto, fica à vontade. Fica à vontade aí, meu amigo. Sivan Vendo faz aqui tempo a que eu não palavra. vejo a Sivan. Não é, rapaz. Quem diria, né, Sivan, que a gente ia passar por esse momento, né? Não é, cara. Quem diria? Mas são coisas da vida, né? A humanidade, a gente tem que. É. Eu Já, achei, eu já achei que a gente ia ficar enfrentou um pouco mais também, velho né? para acontecer isso. Pois é, parece coisa de filme, né, meu? É, parece. Infelizmente a gente Pronto. ri, mas é de nervoso. Pois é, nós já temos aí já 4 pessoas. E dá para ver quem é o telespectador? Da, a gente só sabe quando a galera faz Comenta, aqui o né? comentário. Cesarildo, que já está aqui, Uhum. e o Caio. Ah, o Caio já tá aí, a equipe aí É, técnica. uhum, Falei com ele há pouco tempo aqui. pois é. Então, quando você quiser que a gente inicie a discussão, que a gente quiser que falem enquanto a galera chega aí, fica à vontade, viu? Nesse início, esses primeiros minutos, a gente fica assim mesmo, vendo quem vai entrando, né, Sivan? E a gente vai. Boa noite, Caio. Amigo Caio aí, faz tempo que eu não vejo o Caio também. E a gente vai vendo quem E, vai entrando. eu só vou. Infelizmente, Sivan, a outra não consegui participar, porque mudou de horário, né? E esse horário eu estava, infelizmente, ocupado. Cesarildo. Isso. É, uhum, O pode Sivan trabalhar, aí é só. quem vai ser o nosso apresentador, gente. Eu tô só esperando aqui ele. Já estou Quem só vai aqui assistir, compartilhando aqui. quem vai assistir depois aí já fica vendo nossos micos. Uhum. Será que algum aluno vai entrar, não, Sivan? Algum aluno que foi nosso? Pois é bom que entre, né? Eles estão acompanhados nas outras? Você sabe dizer? É, de, vez, de vez em quando aparece algum aluno. Uhum. E- Pois é, então, Lidiano, vamos. Ah, Cauê, olha, Cauê já é um aluno aí, viu, Sivan? É, Já é um aluno aí, Caio Max. nós Deixa temos eu ver aqui a aqui. dona Antônia. Antônio, olha aí, a Antônia tá por aí. Saudade, viu? Temos aí a Milena conosco, de Goiás, Rio Verde. Olha aí, Goiás, a gente vai falar um pouquinho de Goiás também, ó. Muito bom. Deixa eu ver. Obrigado, Caio. Que é isso? Eu que estou feliz aqui por estar participando, tirar esse momento de falar de ciência e de coisa importante, né, Alcivan? Falar de temas importantes para a nossa sociedade, né? Então, isso aqui é meio que um compromisso da gente. Giovanni, olha aí. Giovanni é a nossa colega. Cadê meu chinelo? Deixa eu ver aqui. Itapipoca. Olha aí, Itapipoca, Silvão.
Temos aqui a Débora Castellani, né? Boa noite, né? Débora Castellani. Será de onde é que ela é? Será o sobrenome dela? Não é brasileiro, não. Então, pessoal, boa noite a todos, a todas. Né? Para nós é uma honra muito grande estar aqui nesse momento, né? Vivenciando este momento assim de grande importância para todos nós, né? Que é discutir, né? Entender o que são as populações tradicionais, o que é que elas representam no nosso país. E desde já gostaríamos de agradecer ao Lidiano, né? Que vai estar aqui conosco nesse bate-papo interessante. Agradecer já a todos que estão aqui online conosco, né? Vou aqui só citar o seu nome áudio está um pouquinho Cesarildo, travando. né, que já está conosco, Caio, o Cauê, a Antônia, a Milena, a Débora Castellani, a Antônia Rodrigues, a Giovana, a Lelita Gomes, né? E outros, né, que ainda não comentaram, mas a gente sabe que tem outras pessoas que estão aqui conosco. Então, para nós é uma honra muito grande. Em nome dos filhos do Mangue Lidiano, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade, né, pedir para que todas as forças cósmicas, espirituais, da Terra, do universo, né, possa abençoar esse momento, né, e que Deus ele também nos ajude também aqui nesse momento de diálogo, né, e que as pessoas que estão nos acompanhando possam também estar tirando suas dúvidas e a gente trocar essas experiências e esses conhecimentos. Então, Lidiano, primeiramente, agradecer, como falei para você, né, e dizer que o Instituto Filhos de Mãe fica muito honrado com sua presença. Consegue me ouvir, Silvan? Tá conseguindo me ouvir? Ó, Silvan, me ouve? Me ouve? Tá travando um pouquinho. O vídeo tá travando e o áudio não tô ouvindo você. Tá me ouvindo, não? Agora sim. Agora sim. Mas tava travando o seu áudio. Tá dando para ouvir direitinho, pode falar aí. O meu tá travando ou tá normal? Tá normal, tá tudo tranquilo, viu? Eu nem ouvi o que tu falou, porque travou. Se você puder repetir, eu nem ouvi. Ah, Entendeu? Por isso que eu tô esperando, que eu não ouvi. tá bom. Então, assim, Lidiano, Entendeu? agradecer, né? Agradecer, uhum. Agradecer a você, né, pela sua presença, assim, né? Não, eu que agradeço, Silvano, tá aqui participando com vocês, porque é uma rede de amigos, né? Então, essa rede de amigos, ela é importante. Amigos que eu conheci agora, esse ano, que eu tô criando raízes, criando laços, né, Silvano? Consegue me ouvir? Tá ok? Tá ok? Sim, pode falar. Pronto. Então, é assim, pessoal, boa noite a todo mundo. Eu não ouvi muito bem o que a Silvan falou, porque eu acho que o áudio deu uma travada, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo, né, bem, espero que vocês aí estejam se cuidando, estejam aí cuidando de cada um. Bom, não sei se você falou um pouquinho que eu sou formado, do que eu trabalho, alguém... eu não ouvi você, eu não sei o que eu posso iniciar.
Alcivan? Alcivan. Então, gente, boa noite. Já foi apresentado, né? Me chamo Lidiano. Eu sou biólogo, né? Sou formado em licenciatura em biologia e tenho mestrado em ecologia e conservação, né? Há pouco tempo eu me formei no mestrado, em 2018, e atualmente eu trabalho em Aracati, né? Como professor de duas escolas aí de Aracati muito importantes, o Instituto São José, que foi aonde eu cheguei, né? E hoje, né, o Instituto Valdemar Falcão. Então, eu espero aqui hoje contribuir um pouco com vocês, principalmente com o tema, né, comunidade tradicional, falar um pouco sobre o que seria isso, né, deixar um pouco claro para todo mundo, porque hoje a gente vê muito falando, né, falando em noticiários, falando não às vezes não positivamente, às vezes por alguma incidência de casos de Covid. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Quero contribuir aqui para o debate e contribuir para perguntas, enfim, e explicar um pouquinho, né, nesse início, porque eu trabalho com isso e o porquê eu venho com esse tema aqui para vocês, né? O Sivan e o Caio e os demais, eu agradeço o convite, agradeço até porque eu faço parte junto com vocês. Agora, nesse ano, eu quero fazer parte mais ainda. E populações tradicionais, gente, ela sempre foi um tema que me atraiu muito, né? Eu não sou da história, o Sivan que é da história, eu não sou, mas não é porque você não é da história ou não faz história natural que você não precisa se ligar com alguns temas tão importantes, né? Desde a minha graduação em biologia, eu trabalho com etnobiologia. Eu não sei se todo mundo conhece o que seria etnobiologia, né? Então, vou introduzir um pouquinho o que seria isso. É uma área da biologia, das ciências de modo geral, que trabalha com os aspectos étnicos das populações, né? A gente trabalha com os traços culturais, os traços relação homem e natureza. Então, a etnia, ela é um dos viés dentro da etnobiologia, das etnociências, né? O Silvan tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, Lidiano, só para nós aqui dar início, eu fiz Pronto, aqui uma agora tá pequena ok. introdução, né? É porque estava dando aqui um delay e eu estava tentando entender, aí eu consegui Eu resolver não aqui o tava... que. Isso. Pronto, então, Vale, eu aqui povos e falando e eu não tava ouvindo. povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição em tradição. Então, Lidiano, essa noite em que nós vamos falar das comunidades, né, vamos falar dos povos tradicionais, eu queria logo iniciar com uma pergunta bem básica, né, bem didática, né, o que é que a gente Bem entende didático. por comunidade tradicional? Muito boa pergunta. E essa pergunta eu quero a interação de quem está assistindo, né, para a gente ir concluindo essa ideia, concluindo esse raciocínio. Então, essa pergunta não só para mim, pessoal, mas para vocês também. O que vocês entendem do que seria populações ou comunidades tradicionais? Podem deixar aí no chat que o Sivan vai liberando as respostas aí e a gente vai interagindo, né, para a gente ter. Basicamente, de um contexto, o que vocês lembram? Né? O que vocês lembram quando se ouve falar em populações tradicionais, em comunidades tradicionais? Eu queria, antes disso, Silvão, eu queria ouvir o público, o que eles veem, eles têm na cabeça em relação à comunidade tradicional, para me ver o nível que a gente vai dialogar e ver se eles estão por dentro, né? Deixa eu ver aí como é que eles vão responder. Já tem alguém falando já? Não, no momento agora ainda não.
Mas se alguém aí do A público gente é quiser para interagir, desejar vamos lá. responder essa, O que vocês lembram, essa... né? O que vocês lembram o que Então, seria a comunidade tradicional na cabeça de vocês? Uma palavra, né? Uma palavra. A gente lembra, né, Osivan, desde que existe, a gente lembra logo de índio, né? A gente lembra de índio quando a gente ouve falar em comunidade tradicional ou quando a gente ouve população tradicional. Vem à cabeça automaticamente, vem índio, né? É o que foi passado para a gente na pescador, academia. Como é? Não ouvi. pescador, né? Pescador, né? Isso, pescador. Então, basicamente, gente, se a gente for resumir esse conceito que o Osivan ele trouxe no início, a própria comunidade ou população tradicional, que é assim que a gente tem como na ciência a gente trabalha, seria um grupo que ele se diferencia dos demais por ter uma prática quase que exclusiva, claro que não é totalmente, isso depende do tipo de comunidade, prática com seus usos de territórios naturais. Então, são dois elementos para essa resposta, viu, Sivan? Deixa eu ver, filhos do mangue. Então, a gente tem uso de territórios e uso de recursos naturais. Esses são os dois principais temas que a gente vê e lembra de populações e comunidades tradicionais. Então, seriam povos diferenciados em sua cultura, onde vivem e utilizam território e os recursos naturais como a maior fonte de sobrevivência. Resumindo bem vocês aí. Deu para show. ouvir? Deu sim, Lidiane, tudo bem. Então, Lidiane, Isso. quando a gente fala de populações tradicionais, a gente fala de costumes, né? A gente fala da forma que as pessoas vivem, né, na comunidade, né, como ela se organiza, como ela vive, né? E nesse sentido, qual é a importância dessas comunidades tradicionais? O que é que elas, por que é que elas são tão importantes a gente conhecer e reconhecer ela como elementos importantes para a nossa formação cultural e de identidade cultural? Uhum. Então, assim, como o próprio primeiro conceito, a primeira definição, ou o primeiro conhecimento do que seria população ou comunidade tradicional, já se define, né? É a importância que esses povos, é a importância que essas práticas de uso de território e de uso de recursos naturais de maneira autossuficiente, de maneira como é que eu poderia dizer? De maneira não sustentável, porque essa palavra é muito industrializada, de uma maneira que eles consigam permanecer seus recursos da maneira mais natural e fiel possível. Então, basicamente, a importância seria de manutenção desses recursos, né? A coexistência das populações e comunidades tradicionais confere a elas, né, a manutenção. Eles são guardiões desses espaços naturais. Então, na minha visão dos estudos que eu tenho, se eles seriam os povos originários que cuidam, né, que mantêm essa tradição, cuidando do ambiente e não destruindo, né? Então, eles são os guardiões, né? Então, assim, Lidiane, Isso. a Constituição Federal que diz dos povos e comunidades tradicionais são grupos que possuem culturas Sim. diferentes, né, da cultura Sim, predominante sim. na sociedade e se reconhece como tal. Uhum. Esses grupos, Sim. eles devem se organizar de forma distinta, ocupar e usar o território e os recursos naturais para manter sua cultura, Isso. tanto no que diz respeito à organização Uhum. social, quanto à religião, economia e ancestralidade. Sim, sim. O que é que a Isso. ancestralidade, né? O que é que a ancestralidade ela influencia nessa população tradicional, né? Qual é a importância dessa ancestralidade no entendimento dessas populações? Muito boa pergunta. E até eu espero que as pessoas comecem a fazer mais perguntas para a gente ir associando junto com o que a gente está falando.
Mas, basicamente, ó, Silvan, ao meu ponto de vista, de acordo com o que eu estudo nas etnociências, é basicamente a questão do respeito para com a natureza. Isso seria muito relacionado à sua ancestralidade, o respeito para com aqueles que já vieram e já se foram. Então, seria mais o cuidado com aqueles recursos, como se fosse cuidando de um ente, cuidando de um parente, cuidando de um integrante, parte dessa população. Então, eles têm o respeito como principal base. E então, a ancestralidade vem junto com esse respeito. Respeito com os povos que já foram, respeito com a história e com a cultura daquelas populações. Então, para mim, resumir, se a gente for fazer um sinônimo entre ancestralidade, seria respeito e ente familiar para eles, né, de modo geral. Eles respeitam e têm como ente, têm como um integrante, e não como se fosse eles separados daquele viés ancestral. E eles fazem parte mesmo com aqueles entes não mais presentes. Então, eles são parte integrante, tanto da história quanto do respeito para com todos dentro da população, ao meu ponto de vista. Se alguém quiser contribuir com outra visão. Se alguém tiver alguém que queira fazer alguma pergunta para o professor Lidiano, fica à vontade, tá bom? Lidiano, o respeito é a base, assim, para eles. Muito base. É a base então, mesmo, a ancestralidade. A questão da ancestralidade, né, ela é muito profunda, né? Porque quando a gente fala de comunidade tradicional, uma das coisas que vai manter a identidade daquela comunidade é exatamente essa referência ancestral que a comunidade tem daqueles seus entes queridos, né? E aí, quando a gente também fala de população tradicional, a gente fala de uma relação diferenciada com o meio ambiente, uma relação diferenciada, né, com os valores, né, com os valores éticos e morais. E, Lidiano, quais são as principais características? De que forma que a gente pode identificar se aquela comunidade ela é tradicional ou não? Então, não sei se existe uma forma, um modelo, né, mas quais são essas principais características? Tem sim. Primeiro, muito boa pergunta. Aliás, todas as perguntas foram muito boas. Eu acho que são perguntas base para a gente ir construindo, né, o conceito, construindo a ideia. E tirar essa ideia de quem está assistindo que é só índio, ou então que é só quilombola. E eu não sei se você vai perguntar, mas a gente tem muitas populações tradicionais no Brasil. Não só no Brasil, como fora dele, né? Mas os aspectos que a gente pode considerar, Silvan, pelo menos de acordo com o que eu acredito e estudo, junto nos laboratórios que eu faço parte, Etnoecologia e Biodiversidade, que é o meu laboratório, o LAB da Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFESA, basicamente a questão da sua peculiaridade em tratamento com o ambiente. Cada um deles vai ter a sua forma ou a sua atividade específica que vão conferir a sua característica daquele povo. Mas tem a principal, ao meu ponto de vista, Silvan, é o autorreconhecimento. Não adianta eu olho para aquela população e digo, ela é isso ou ela é aquilo. Eu não tenho nenhum conhecimento êmico, que é o conhecimento local, para me definir essa população. Eu não tenho esse direito. Então, eu posso utilizar o autoconhecimento, o autorreconhecimento. Eles têm que se reconhecer como uma população tradicional e, especificamente, qual é a sua população tradicional. Então, toda e qualquer população, Silvan, elas têm que se autorreconhecerem para que a gente consiga dizer qual é a população, para que a gente defina ela dentro dos termos científicos, né? Mas elas têm que se auto-reconhecer. Então, esse auto-reconhecimento vem do empoderamento, vem da atividade base, atividade específica daquela população. Então, são esses elementos que eu considero como os principais para considerar as populações tradicionais. O auto-reconhecimento e a principal prática dessa população. Deu para entender? Sim, sim, muito bom, muito bom.
Então, assim, Lidiano, em 2014 foi criada a Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, que no caso era Sim, subordinada ao Ministério do Meio Ambiente, né, que tinha sim, como a sim, finalidade, né, estabelecer e acompanhar políticas nacional de desenvolvimento sustentável das comunidades sim. tradicionais, né? Uhum. E em 2014 estimava-se, né, que cerca de 4,5 milhões de pessoas faziam parte de Isso. comunidades tradicionais, né? E atualmente Uhum. no Brasil essas comunidades tradicionais elas ocupam, né, basicamente 25% do território nacional. Entre essas comunidades Sim. tradicionais, a gente, por exemplo, viu da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Então, qual é a importância, né, das comunidades tradicionais nesse desenvolvimento sustentável? Né? Como é que as É. comunidades elas desenvolvem suas atividades econômicas, sociais e culturais em harmonia com esse desenvolvimento? Muito, muito boa pergunta. E eu vou incluir um monte de detalhe dentro dessa mesma pergunta. Então, talvez eu até responda outras perguntas que venham a ter, ou até outras pessoas que queiram perguntar. Então, mas assim, gente, eu estou esperando perguntas, tragam perguntas. Então, vamos lá, Silva. Primeiro, né? A gente tem o artigo, eu acho que a gente tem que falar dos principais pontos das leis, né, brasileiras em relação às comunidades tradicionais, às populações tradicionais. Primeiro é a lei de 2007, que é a lei que você já relatou aqui hoje, que essa lei ela vai definir o que é uma população tradicional para englobar todas elas juntas, né? É uma lei o artigo, deixa eu ler qual é o artigo. O artigo do decreto 6.040 de 2007, ele é o primeiro que vai definir, ele vai delimitar o que seria uma população tradicional base, então ele vai englobar ali todas as outras que vão surgindo ou que vão se auto-reconhecendo. Lembrando que para me considerar uma população tradicional, ela tem que se auto-reconhecer, beleza? Se ela não se auto-reconhecer, eu não posso considerar ela uma população tradicional. Então, eu posso ver que ela tem uma atividade específica, mas eu não tenho direito de classificar elas. Elas têm que se auto-reconhecer. Outra coisa, a gente tem a lei, eu não sei se você vai comentar, sobre a lei da biodiversidade. Você já ouviu falar? Você vai fazer alguma Já, já, pergunta relacionada a ela? já ouvi falar, mas não. Pronto. A lei da biodiversidade é outra lei que vai dar um amparo a essa pergunta que você fez, que é a parte do uso sustentável, né? Até fiz uma live com a integrante do Filhos do Mangue, a Liza, que está por aí também, né, do Eco.compras, que ela fez um questionamento e a gente discutiu que era ser sustentável, né? Primeiro, o que é ser sustentável para me dizer o que é um uso sustentável, né? A sustentabilidade é um tema muito abordado dentro da sociedade hoje, cada vez mais, mas a sustentabilidade ela tem a base de o uso dos recursos de maneira consciente e individual, permitindo assim a sua permanência para as futuras gerações. Então é uma base do qual as populações tradicionais elas têm naturalmente, Osivan, elas têm naturalmente dentro delas. É o uso daquele recurso de maneira que elas sabem quando vai acabar e como vai acabar. Então, elas se preocupam com isso. Então, isso é uma principal característica das populações tradicionais, é o cuidado com esse uso, que eles sabem que pode destruir também. Então, é o cuidado. Então, esse uso sustentável, que hoje a gente tem uma definição, vem desse contexto do cuidado com aquilo que está na natureza, porque eu preciso futuramente também. E eu sou integrante, eu não sou melhor. Então, eu sou integrante dessa natureza. Então, as populações, assim, em relação ao seu uso, elas têm uma lei hoje que ampara elas, graças a Deus, mas antigamente ela não tinha, que é a lei da biodiversidade, para quem não conhece. Se vocês pesquisarem aí depois, quem se interessar, a lei da biodiversidade ela é uma lei que vai garantir o direito do uso pelas populações tradicionais de qualquer tipo de recurso natural, certo? Essa lei da biodiversidade ela vai
garantir que qualquer população tradicional ela pode utilizar os recursos naturais de acordo com a sua atividade local, de acordo com a sua realidade. Então, essa lei é chamada de Lei de Repartição dos Benefícios da Natureza. Então, ela tem a ver com o uso tradicional dessa população daqueles recursos. Então, eles são amparados. Ninguém pode criticar quando a população tradicional ela está utilizando da sua forma, a sua atividade, porque aquilo já é inerente da sua cultura. Então, ela não pode ser barrada ou criticada ou penalizada quanto isso. Então, a gente tem a lei do repartição dos benefícios para garantir que elas tenham o uso adequado e o uso de acordo com a sua atividade, certo? Eu não sei se eu consegui responder, mas são traços importantes para a gente garantir. Então, elas, Silvan, elas não só naturalmente protegem, né, elas naturalmente mantêm esse recurso, como elas também têm essa lei que dá um amparo a elas. Muito importante, na Constituição né, de Lidiano, 88, vai, olha aí essa informação como é importante, gente, aí para quem está lendo aí, ó. Em 88, que foi quando surgiu a Constituição Nacional, né, só considerava indígenas e quilombolas. Por isso que eu perguntei no início da live, quando a gente ouve falar de comunidades tradicionais ou população, o que, que vem na cabeça? Né? Vem indígena ou vem quilombola? Isso vem de um preconceito dentro da própria Constituição, né, que só reconhecia dois tipos de população, que era indígena e quilombola, e que em 2007 passou a abranger o seu número de populações de acordo com o reconhecimento, né, o autorreconhecimento e de acordo com a sua atividade principal, né, de acordo com a sua origem também, porque a gente tem diferentes origens dentro do país, que a gente pode comentar também um pouquinho depois. Lidiano, deixa eu só pontuar aqui, agradecer aqui o pessoal que está junto conosco, né? Pode Ao arrochar aí. Caio, Cesarildo, o Cauê, a Antônia, a Milena Lourenço, a Débora Castellani, a Dona Antônia, a Gelvana, a Lelita Gomes, deixa eu ver mais aqui, a Gracieles, boa noite, ao Sandro Rebouças, o nosso grande diretor, ao Leonardo Soares, né, que sempre tem Abraço. acompanhado aqui esses Abraço, momentos de Sandro. diálogo, a Bia Gonçalves, a nossa querida aluna Bia Gonçalves, né? A Bia tá aí. Gratidão também aqui ao Douglas, deixa eu ver mais aqui o Caio, o Ednilson também que está aqui também nos acompanhando. Pior que eu não consigo ver ninguém. O Jason, ambientalista, né? A Maria Madalena Madena de Carvalho, né? Falando de Uberaba, Minas Gerais, coisa boa, gratidão. Olha Né? aí, muito E, legal, ó. Lidiano, tem aqui uma pergunta do Jason Ambientalista. Eu vou pôr aqui na tela para Olha você aí. fazer os comentários. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos começar. Como Pode comunidades perguntando, vamos lá. tradicionais façam a utilização da floresta de forma sustentável, né? Como as comunidades tradicionais fazem a utilização da floresta de forma sustentável. Ele tá afirmando, né? Ele está concretizando a ideia, né? Se a gente for utilizar a sustentabilidade, eu acho que é só afirmando, né? Eu acho que ele está fazendo isso. Ele está afirmando, né? Então, esse uso sustentável, ele veio dessas práticas tradicionais, viu? O uso sustentável, gente, ele não veio do marketing verde ou das empresas ou da sociedade, não. A sustentabilidade, ela veio da visão que o cientista tinha em relação aos tradicionais. Ou seja, eles observavam que eles utilizavam recurso ao longo de toda a sua vida e mantinham esse recurso. Ou seja, mantinha a qualidade. Então, esse termo sustentável ganhou a ciência, ganhou a academia. Ou seja, foi implantado na academia, nas grandes reuniões e aí, né, que a gente conhece como protocolo de Kyoto, o Rio 92. Então, são várias reuniões que foram de acordo com a ciência que despertou, ela observou que estava destruindo além do que era permitido, né? Então, esse conceito de sustentável, a origem tradicional. Toda a origem sustentável vem da tradicional. Eu não vi o comentário, eu acho que saiu. Ele também está afirmando, Acho né? que saiu.
Eu acho que ele está só afirmando. Ele está falando de novo, as comunidades tradicionais têm muito a colaborar com a produção de produtos com bases sustentáveis. Justamente tudo que a gente conhece de fármaco, né, que a gente hoje tem aplicação na indústria, e de práticas, né, práticas de manutenção do ambiente, manutenção de práticas sustentáveis, vem dos povos tradicionais. A ciência, ela usurpou os termos e os conceitos, ao meu ponto de vista, ela utilizou como se fosse ela criadora, e ela não foi criadora. Ela utilizou o que já tinha na natureza, o que já tinha pela população tradicional. O meu ponto de vista é que ela apenas deu o conceito português e o conceito científico, mas isso já existia bem antes da nossa existência. Com certeza. E, Lidiano, então a gente sabe que o Brasil ele é um país de dimensão continental, né? Um país que detém É vários enorme. biomas, né? É um país que detém, né, vamos dizer, a floresta mais importante do planeta, um país com grande biodiversidade, e muitas dessas comunidades elas sobrevivem nesses espaços, né? E Sim, sim, nessa sim. relação cultural, ancestral que essas comunidades mantêm com o seu lugar, né, a gente sabe que existe uma série de benefícios, e o que a gente tem observado é que esse modelo de desenvolvimento atual, que é esse modelo de desenvolvimento extremamente cruel contra o meio ambiente, contra a vida, né, porque a gente consome veneno, né, e aí as populações tradicionais elas vêm E acha preservando, bonito. né, E esses acha bonito. valores, essa ancestralidade. E aí, Lidiano, quais são essas principais comunidades tradicionais do Brasil? Onde é que a gente pode estar localizando ela? Onde é que nós temos que buscar essas comunidades, né, para entender melhor? Olha, legal. Quais são as principais comunidades? A gente, lá no início da live, eu fiz a pergunta e eu espero que ainda surja alguma pergunta, alguma resposta. Gente, o que vem na cabeça de vocês antes dessa live, quando vocês ouviram o termo populações tradicionais? O que vem na cabeça? Vem a palavra índio, vem a palavra quilombola. É no máximo que a gente vai ouvir, ou talvez pescadores. No máximo. O pescador fica ali em quase terceiro lugar, né, Silvan? Ali em terceiro, quarto lugar. É o que vem na cabeça das pessoas. Mas, de modo geral, gente, a gente tem. Eu vou falar um pouco do geral, viu, Silvan, da sua pergunta, porque ela é bem complexa. A gente tem mais de 29 comunidades tradicionais ou populações tradicionais, povos tradicionais reconhecidos no Brasil. A gente tem mais de 29 povos tradicionais reconhecidos. E esses diferentes povos reconhecidos, eles são encontrados em várias regiões do Brasil. Não tem a sua, como é que poderia dizer? Não tem um local que tem e outro não tem. A sua diferença de distribuição tem muito a ver com a opressão e com como é que poderia dizer, a pressão que eles sofreram lá no início da construção da sociedade civil que a gente conhece. Então, mais distribuído no Brasil, eles estão em todas as regiões, principalmente na região norte, né, onde a gente tem o maior número de populações tradicionais relacionados aos indígenas, né? Mas os indígenas, gente, eles não estão só na Amazônia, não. Eles não estão só no norte, não. Eles estão distribuídos em várias regiões do Brasil. Muitos dessas tribos que foram direcionadas, forçadas para fora da Amazônia, foi devido a essa pressão política, pressão de fazendeiros, pressão de construções, a construção de estradas, de rodovias. Então, desde que o Brasil sofreu a sua colonização, o Ocivan deve saber muito melhor da parte de história, da antropologia, de modo geral, eles são expulsos do seu território nacional. Eles são direcionados a saírem dos seus espaços naturais. Então, consequentemente, hoje a gente tem uma faixa de distribuição indígena em várias regiões no Brasil. Mas não é só indígena, né? Indígena
A gente, às vezes, nem sabe muito bem o próprio conceito de indígena, né? O que seria indígena. A gente sabe o que é índio, a gente sabe que tem uma vestimenta diferente, que isso também não é definido mais, viu, Silvan? A vestimenta já não define Com se a certeza. pessoa é um indígena, isso não, porque hoje a gente tem indígena em qualquer camada da sociedade, ainda bem, advogados, políticos, professores, enfim, várias camadas da sociedade existem hoje indígenas, né? Mas aquele indígena tradicional são aqueles mais isolados, né? São aqueles que estão em suas tribos isolados, seja parcialmente ou seja totalmente. Porque no Brasil a gente ainda tem índios isolados totalmente da sociedade. Mas esses estão sofrendo cada vez mais pressão para a sua expulsão. E é isso que a gente não vê, como é que poderia dizer, de maneira clara, sempre é mascarada, sempre é uma maneira onde a sociedade brasileira ela passa o pano, ela não observa nesses detalhes, a maioria dela, né? Claro que tem alguns como nós, né, Silvan, que a gente já enxerga uma visão um pouco diferente e tenta combater esse tipo de pensamento. Mas a gente tem várias, né? A gente tem os indígenas, que é o mais conhecido, que é aquele que todo mundo vai lembrar de um cocá, né, Silvan? Vai lembrar de uma pintura, Os famosos enfim, estereotipos, né? a gente trabalha dentro da etnociência a questão dos estereótipos, né? Se eu ver alguém com cocal, com a pintura, seja ela em qualquer parte do corpo, ela é indígena. Mas não necessariamente, né? Existem várias tribos e vários povos tradicionais diferentes. Só que uma das características específicas é essa peculiaridade do indígena dele utilizar, como é que poderia dizer, Alcivan, ferramentas ou enfeites na sua vestimenta ou no seu dia a dia, como uma espécie, às vezes, até de agradecimento ou até de reconhecimento dentro daquela própria população, de acordo com a sua hierarquia também, que ela existe, uma hierarquia respeitosa, diferentemente do que a gente vê na sociedade, uma hierarquia destrutiva. Então, a gente vê dentro dos povos uma hierarquia respeitosa, né? Onde eu tenho o líder, que geralmente é o mais velho, isso para indígena. Mas a gente poderia falar de outras. Tem quilombola, que é de origem afrodescendente, a gente tem várias divisões dentro dessa quilombola. A gente tem caiçaras, não sei se vocês já ouviram falar sobre caiçaras. Caiçaras é uma populaçãozinha específica do Brasil, ela está em algumas regiões específicas e que ela sofre muito é uma das, Osivan, que mais corre risco de extinção da sua população são os caiçaras, porque os caiçaras eles têm uma prática ainda tradicional, mas eles também estão inserindo práticas da nossa sociedade moderna, da sociedade capitalista. Mas isso não confere que eles perderam sua origem, não. Isso só quer dizer que eles estão tendo outros atributos dentro da população. Isso não é reconhecido. Isso não a sociedade já começa a dizer que eles estão deixando de ser tradicional. Isso não confere a perda de tradicionalidade. Então a gente tem os caiçaras, a gente, depois se vocês quiserem o que é caiçaras, né? A gente tem as quebradeiras de coco, babaçu, não sei se vocês já ouviram nesse termo, as quebradeiras de coco babaçu. A gente tem, eu tenho uma colinha aqui com várias delas, certo? Eu posso falar as principais. Tem uma colinha porque são 29, né? Lembrar de todas. Então a gente tem os pescadores artesanais, Osivan, eles são considerados sim populações tradicionais, certo? Os pescadores que se auto-reconhecem artesanais, que se autodefinem e vivem mais do que a grande parte da sua subsistência vem da sua pesca. Então isso confere sim população tradicional, com as suas práticas ali pesqueiras. A gente tem também, deixa eu abrir aqui o arquivo, a gente tem os ciganos. Todo mundo acha que falar de ciganos, né, Silvão? Acho que ciganos, eu acho que muita gente já ouviu falar. Raquel Lopes, boa noite. Seriam os produtos de sociobiodiversidade. Olha aí, ó, Silvão. Quem é a Raquel Lopes? Perfeito. Sem defeitos, é isso aí. Sociobiodiversidade
vem dessa lei da biodiversidade que eu falei mais cedo, certo, Osivan? Os produtos de origem de maneira natural, que são extraídos da natureza pela lei, ou seja, o que a lei permite, ela vem desses produtos socioambientais, que é sócios sustentáveis ou sócios ambientais da sociobiodiversidade das populações tradicionais. Então, tem uma característica muito interessante, gente, que a sociobiodiversidade, viu, Osivan? Não sei se você sabe, mas ela não é só o recurso que é extraído, não, certo? Não é só o recurso. É o conhecimento da população é considerado também um recurso tradicional, é considerado um recurso também da natural. Então, esse recurso que ele é perdido ao longo da geração, como a língua, por exemplo, a língua ela é perdida, principalmente dos indígenas. Ela é perdida de acordo com a redução da população, né? Então, essa sociobiodiversidade, ela vem das práticas também culturais. Então, vem o conhecimento associado junto com os recursos. Nunca é só o recurso. Sempre vem o conhecimento junto com o recurso. Certo? Porque quando a gente Deixa eu ver fala, aqui. né, Lidiano, também de população tradicional, a gente não pode esquecer que as populações tradicionais, ela por si só, ela já é um patrimônio brasileiro, né? Ela é um patrimônio do povo, ela é um patrimônio. Ela já Então, é, a gente tem ela já é. esse patrimônio material e imaterial que não tem como, por exemplo, a gente avaliar um artesanato de uma comunidade tradicional se a gente não compreender que por trás dessa produção artesanal existe um patrimônio imaterial que é passado de gerações a gerações. Imaterial. Então, é muito importante Isso mesmo. quando a gente vai estar, como, por exemplo, adquirindo um produto de uma comunidade tradicional, lembrar que o produto, aquele patrimônio material, por trás desse patrimônio material, existe um patrimônio imaterial que precisa ser preservado. É por isso que é Sim. importante, é fundamental a resistência dessas comunidades no dia a dia, né? Garantir a existência dessa identidade, garantir a existência Sim. dessa cultura, ela é fundamental, porque, como você coloca muito bem, o que a gente tem observado é que muitas populações tradicionais, ao longo do tempo, principalmente agora na modernidade, elas vêm sofrendo, né, com esse processo de globalização. Então, é preciso de políticas públicas que garantam o conhecimento identitário dessas comunidades para que elas Perfeito. permaneçam, né, dando continuidade Perfeito. a essa cultura e a essa relação diferenciada, né, com os Uhum. espaços ambientais. E aí o Jason ele coloca assim, né? Essas comunidades desenvolvem, sim, essas comunidades desenvolvem anos, né? Fazem uso da vegetação como forma de remédio, alimentação e etc. A produção de produtos a partir desses conhecimentos também é a forma de preservar a natureza, né? Por quê? Exatamente isso que eu estava colocando, porque é através desse conhecimento que vem de gerações a gerações é que tem-se uma relação sustentável. Por isso que é Sim. importante a gente cuidar e Uhum. reconhecer as comunidades tradicionais como um elemento que deve ser preservado, sim, pela sociedade brasileira. Né? Sim, isso que o Jason falou, que eu estou lendo aqui, porque está bem pequenininho aqui, eu estou lendo aqui do outro lado, o que ele falou resume o que a gente falou no início, que era a questão de tudo que vem que a gente conhece na ciência, da farmacologia, da sustentabilidade que a gente ouve falar, vem disso que o Jason falou, que vem desse uso tradicional, desde a alimentação. Eu trabalhei no meu TCC com a parte de fitoterápicos, certo? Fitoterápicos locais, e na parte do meu mestrado trabalhei com alimentação humana. Então, esses dois aspectos, dentro do contexto da população tradicional, eles já vêm desde que elas foram surgidas. Então, desde que dos povos originários, né, os chamados arborígenas, que o Osivan deve saber melhor. Então, essa parte da antropologia que fala da origem humana, ela vem com essas práticas, né, da alimentação, da fitoterapia, e o que a gente conhece dentro da ciência hoje veio dessas populações,
desde o recurso que foi utilizado para produzir o medicamento ou o tipo de alimento, até o conhecimento mesmo de aplicação médica. Isso veio também do conhecimento tradicional. Então, é como você disse, Silvão, essa lei, e é necessário que essa lei seja fortalecida, que é a lei da biodiversidade, que garante o que a colega falou anteriormente da sociobiodiversidade, que garante não só os recursos serem mantidos de acordo com a população, mas também o seu conhecimento da forma que eles querem manter e não sofrer uma pressão da sociedade, para que deixem de ter aquele pensamento. Uhum. Eu sei que, eu não sei se foi a Laisa ou o Caio, né, que também está aí na administração da página dos Filhos do Mangue, que diz assim: a sociedade e os governos não aceitam que existem comunidades que vivem de uma forma diferenciada, não capitalista. Isso gera muitos problemas, conflitos, inclusive sua desvalorização. Exatamente isso para você, Lidiane. É isso mesmo. Eu acredito que tanto o Caio quanto a Liza, ele tem esse conhecimento sobre o que a gente está falando, porque eles fizeram ecologia, né? E a ecologia, a gente tem algumas disciplinas que trabalham a ecologia humana, que é do laboratório que a gente faz parte. E essa ecologia humana, ela trabalha com a etnociência, as etnos, né? Então, essas etnos, elas falam isso que o amigo falou aí, que é a questão de ela mantém essa tradicionalidade, mas que muitas vezes elas não são aceitas por algum outro fator, ferramenta que é incluso dentro da prática. Por exemplo, Alcivan, a gente discute dentro das disciplinas na faculdade que o uso, por exemplo, da vestimenta por um indígena ou do uso de um relógio, isso pode ser criticado na sociedade. O índio ele não pode utilizar um relógio e ele não pode utilizar um celular, ele não pode utilizar isso porque senão ele vai deixar de ser tradicional. E isso a gente sabe que não faz a perda da tradicionalidade, isso é errado. Isso é uma pressão do capitalismo que a gente sofre, que é a questão de se ele deixou a sua tradicionalidade por algum fator da modernidade, eu já não preciso mais dessa população nesse ambiente, então eu já vou utilizar aquele espaço. É uma forma mascarada, Alcivan, de expulsar essa população, é o preconceito pelo algum tipo de vestimenta, ou uso da tecnologia, ou entrar em universidade, tem um advogado indígena. Isso também já é estranho para alguns pensamentos como é que poderia dizer, genocidas, né? Então, é bem complicado. Lidiano, a Raquel Lopes aqui também, ela colocou os ribeirinhos, né? E a gente não pode tem deixar vários, de falar, eu nem falei todos. de comunidades tradicionais, são vários, né? Diante de um rio maravilhoso que nós temos aqui no Ceará, que é o Rio Jaguaribe, né? Jaguaribe, né, vem do tupi, né, que quer dizer jaguar, felino, ribe, rio, né? Então, Rio das Onças, né, o que significa a palavra Jaguaribe. E aí nós sabemos que o Rio Jaguaribe, ele ocupa, né, corta praticamente 60% do estado, né? Várias cidades elas surgiram diante desse rio, que muitas comunidades ribeirinhas acabaram se descaracterizando. E aqui, né, eu fico, de certa forma, feliz em a gente ver também muitas comunidades aqui do Baixo Jaguari, pelo menos de Aracati, Fortim, ainda nós temos uma presença de comunidades que ainda preservam essa relação com o rio, né, com o ambiente, né? Então, isso é muito importante. E quando quando a gente fala de povos tradicionais e que você fala também que ocorre a expulsão desses povos tradicionais do seu território, nós temos na segunda-feira, na terça-feira, né, nós estivemos com o João, né, na sexta-feira passada, né, nós estivemos aqui com o João falando da comunidade grande pensador. Cumbe. E aí nós vamos observar que na comunidade do Cumbe nós vamos ter aí a chegada de vários empreendimentos, entre ela cassinicultura,
a energia eólica, né? E algumas pessoas, né, da comunidade passam a defender, por exemplo, as empresas, né? Outros também entram com aquela história daquele discurso que a comunidade é contra o desenvolvimento, né? Mas é muito importante quando a comunidade ela resiste, porque esses empreendimentos, né, que não são sustentáveis, eles destroem esse território e as pessoas acabam sendo expulsas do território, como você colocou aqui muito bem. O Cesarildo aqui ele fala também de muitos conflitos, né? A gente sabe que essas comunidades tradicionais elas vivem muito em conflito. Não é porque as comunidades tradicionais, vamos dizer assim, Elas gostam de brigar, não. Não é porque elas gostam de lutam brigar, não, não é isso. contra quem chega, né? Mas o que essas comunidades tradicionais elas têm existido exatamente pela forma que esse modelo de desenvolvimento vem chegando nas comunidades, né? E é bom porque a gente vê muitas comunidades reagindo contra esses Sim, empreendimentos, né? sim, sim. Eu vou até incluir uns 3 temazinhos que eu acho importante para a gente falar, que é a questão da necessidade, Osivan. Primeiro, o que aconteceu, né, para que houvesse os conflitos? Isso que o colega falou aí, os conflitos. Primeiro, foi o não aceite, né, o não aceite daquelas práticas, ou não é adequado, não é considerado adequado dentro da sociedade, ou padronizada, ou é isso, ou é aquilo. Segunda coisa, esse preconceito leva à marginalização dessas pessoas. Essa marginalização vem desde a questão social ou desde a questão econômica, onde elas serão excluídas economicamente também por algum motivo, se for relacionado à tradicionalidade. Ou seja, elas querendo ou não passam a ter uma espécie de pressão a mais para a perda do conhecimento, para a perda da sua prática, porque elas precisam ganhar dinheiro. Elas precisam tirar, às vezes, a sua subsistência. Então, o fato, ó, Silvão, o que aconteceu lá no início, né? Não estou falando agora, estou falando lá no início, quando surgiu a colonização, enfim, era vergonhoso, né? Foi colocado na cabeça das populações tradicionais que era vergonhoso você ter aquelas suas práticas, que era você ter as suas tradicionalidades. Isso era feio, era vergonhoso. Então, muitas dessas populações, elas passaram a deixar o seu conhecimento e deixar as suas atividades, porque senão elas não teriam oportunidades no mercado ou oportunidade de uma melhor subsistência. Então, elas eram forçadas a ser excluídas do seu próprio conhecimento, do seu próprio pensamento. Então, de acordo com o que a gente lê, Sivan, a pressão, o preconceito, a exclusão, a marginalização e o medo de algum tipo de punição, seja ela física ou verbal, foram fatores que levaram a muita perda que a gente chama de erosão do conhecimento ao longo das gerações. Então, são alguns fatores que a gente depois poderia discutir bastante, assim, que é a questão de ter vergonha porque me fizeram ter vergonha. Entende? A dicotomia aí. Pois é, senhor Lidiano, nós já estamos aqui com 58 Quase minutos, uma quase hora. uma hora de live, né? A gente já Quase uma hora. caminha aqui já também para os momentos finais, né? Uhum. E falar dos povos tradicionais é falar da nossa própria história. Da nossa história. Nós, sempre em minhas aulas, quando a gente vai tratar de assuntos relacionados aos povos indígenas, já fui muito indagado, né? Quando a gente vai falar dos povos indígenas, né? E aí, quando a gente diz que o estado do Ceará, né, é um território de populações tradicionais, de população ribeirinhas, indígenas, né, Isso, caiçaras, eu esqueci de, caboclas, né, eu quilombolas, esqueci de né? comentar a sua fala. E, Esqueci. peraí, como é, Isso Lidiano? mesmo. Eu esqueci de comentar a sua fala, que você falou sobre o Ceará que mantém ainda, principalmente a região do Vale de Jaguaribe. Então, ela Exato. mantém ainda, ela é um dos estados que mais mantém
a sua tradicionalidade, são os estados do Nordeste. E o Ceará é um dos principais. Isso mesmo. Pois é, e aí, como eu estava falando aqui, muitas vezes, assim, nas aulas, quando a gente diz, olha, o Ceará tem índio, né? E aí os alunos, e o Ceará tem índio? Tem. E como tem, né? E hoje, nós já temos no estado do Ceará, né, 14 tribos, né, que se reconhecem, né, no nosso estado. Nós temos, se eu não estiver enganado, ou é duas ou é mais três aí em processo de reconhecimento. E é muito importante quando a gente fala das populações indígenas, como essas populações tradicionais, né, que a gente amplie a nossa visão enquanto ser social, né, que essas comunidades elas precisam da sociedade como um todo, né, a gente precisa de governantes responsáveis que garantam a preservação, né, e o cuidado com essas comunidades. Então, é fundamental que a sociedade Uhum. como um todo Sim. ela entenda que o Brasil é um país diversificado. Ao longo da história do nosso país, né, hoje nós temos o país mais diversificado do mundo, né, de raças. Então, a gente não pode querer que o Brasil tenha somente Isso. uma cultura. O Brasil é um território de várias culturas. E aí, quando se fala de minorias, a gente fala dessas populações tradicionais que estão sendo sufocadas, né, que estão tendo aí sua cultura roubada, destruída, né, por essa coisa moderna Sim. que muitas vezes não respeitam essas tradições comunitárias, que não respeitam a forma de relação que essas comunidades têm com o ambiente, né? E muitas vezes chega um empreendimento ali, a comunidade tradicional ela sobrevive, por exemplo, vou dar aqui um exemplo simples, vive do rio, aí chega uma grande empresa e vai construir empreendimento, e ali aquele rio não Perfeito. vai mais produzir, aquela comunidade que Perfeito. tinha a tradição de fazer, por exemplo, uma regata navegando em toras de madeira, não vai fazer mais porque aquele rio ele não se encontra daquela forma que veio pelo conhecimento ancestral. Então é importante, Uhum. né, que a gente compreenda o Brasil como um país múltiplo de cultura, né? E Multidiverso. é Isso. nessa compreensão que a gente vai passar a entender a importância dessas comunidades tradicionais. A gente que vive na Sim. cidade, nós temos uns valores, nós temos, né, a nossa cultura, e nós temos que respeitar as comunidades que têm a sua forma de viver e de Sim. se relacionar, Sim. né, socialmente, culturalmente e ambientalmente. Sim. Né? Sim, é muito interessante isso que você falou da pressão da mudança com as empresas, porque foi isso que aconteceu, ó, Silvano, desde sempre. Basicamente, desde sempre foram as empresas que modificaram não só a estrutura física do ambiente, como o pensamento também de muitas populações. Por quê? Porque, Silvano, imagine uma empresa lá no início, quando o Brasil, né, o Brasil colônia lá. Você tem populações que estão vivendo da sua subsistência. E você chega com materiais inovadores, diferentes, oportunidades, ideias, utilizando a inocência dessas populações. Então, você tem também a utilização desses materiais ou desses bens para atrair essa população para essa sociedade considerada colonial moderna e, querendo ou não, eles vão utilizando, essas empresas vão utilizando ali o que tem daquelas populações, seja de conhecimento, seja de recurso, e eles vão ali depois, vão embora depois que eles utilizam toda essa questão do recurso, tanto social quanto econômico e natural daquela área. Então é desde que isso que existe que o Brasil foi construído, em qualquer região aconteceu isso. E isso continua a acontecer. Eu só Por queria, isso, antes da gente finalizar, é, só complementando a sua fala, por isso que é muito importante a gente compreender a demarcação dos territórios indígenas e quilombolas, exatamente porque bate exatamente nessa questão que isso, você a fala. Por importância isso que é disso, né? importante a Constituição brasileira ela ser válida, né? Porque existe essa demarcação e aí a gente vê muitos conflitos
das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, simplesmente porque os governantes eles não querem reconhecer esses territórios, né, Lidiane? Era só esse parênteses. Porque eles consideram, Sivan, como gasto econômico para o país, né? Se eu tenho, no caso, essas pessoas que não querem o reconhecimento, eu vou perder espaços naturais para mim, então automaticamente eu vou perder economia, eu vou perder recurso, eu vou perder capital. E a gente tem que mudar essa realidade. Outro fator que eu esqueci de comentar, ó, Sivan, é que você falou de resistência da população do Cumbe, né, que é aí de Aracati. Essa resistência ela é aplicada hoje ainda bem, em todas as populações tradicionais, porque hoje a gente tem várias forças que atuam juntas e também tem a questão do empoderamento, Ocivan. Lembra que eu falei lá da vergonha, lá do início, do medo, da vergonha de se reconhecer? Hoje é meio que vantajoso e muito natural você se reconhecer como uma população específica. Por quê? Porque hoje você já pode ter essa abertura para conversa. Quando você não tinha essa abertura, você não se auto-reconhecia, porque você era pressionado a não se declarar uma população. Então, hoje já tem um empoderamento, que hoje está cada vez mais forte, e nós seremos resistência aonde é que a gente vá, né? Com Então, certeza. cabe a nós empoderar cada vez mais essas populações. Não é porque eu não sou uma população tradicional que eu não vou ser parceiro desse pensamento de empoderamento. Eu preciso empoderar essas populações. Então, hoje em dia, Sivan, eu acredito que daqui a uns 20 anos a gente tenha assim um empoderamento cada vez mais pulsante assim na nossa sociedade. Eu espero que infelizmente através de lutas mesmo, luta de morte, luta de confronto físico mesmo, mas essa resistência ela vai cada vez mais aumentar, ao meu ver. Hoje a gente pode discutir sobre isso. Hoje a gente tem aqui uma live que a gente pode discutir sobre isso, né? A gente pode falar sobre isso. A gente pode trazer esses temas. Tem várias pessoas aí que podem ter pensamentos diferentes, mas elas podem ouvir, elas podem interagir também, e a gente vai discutindo isso. Agora, deixar de empoderar essas populações a gente não pode. Então, nós seremos resistência aonde a gente vá, né? Com E certeza. eu só queria finalizar, não sei se vocês vão finalizar logo, mas eu queria falar os nomes das populações tradicionais que a gente tem no Brasil Sim. reconhecidas. Eu queria falar quais são, né? Pelo menos só os nomes, que eu não posso entrar, porque são várias, né? Não dá para mim entrar em todas. Mas a gente tem os povos indígenas como os mais conhecidos, a gente tem as comunidades quilombolas, que é de origem africana, né? Toda a sua origem lá, que veio da escravatura, que veio da África, obrigada a trabalhar para os europeus, enfim. Povos e comunidades de terreiro, certo? Que já se difere dentro da população quilombola. Então, eu tenho outra comunidade, a população tradicional, que é chamada comunidade de terreiro ou povos de comunidade de terreiro. Isso já são outras práticas, principalmente a religiosa, ela se difere das quilombolas. A gente tem também os povos ciganos, que a gente naturalmente ouve desde criança cigano, cigano, mas o cigano é uma população tradicional, ele tem uma tipicidade, ele se reconhece como cigano e ele vive sozinhos com a sua forma de viver. Outra também, a gente tem os pescadores artesanais, eu acredito que aí em Aracati tenha também, né, Silvan? Os pescadores que se reconhecem, que se auto-reconhecem pescadores artesanais e que vivem muito da pesca. Extrativistas, lá na Amazônia, a gente tem extrativistas como uma comunidade tradicional. Se mais toda a economia daquela população for através do seu extrativismo, da sua prática natural, eles são reconhecidos como populações tradicionais. A gente tem os extrativistas costeiros e marinhos, que são outra variação de extrativismo, que é quando eles vivem extraindo. A gente tem lá em Capuí, eu não sei se você lembra ou conhece, Pessoal é um das algas, né? projeto chamado Algas, como é? Algas, Mulheres e Algas, né? Uma coisa assim. É. Eu acho que é. Então elas são extrativistas costeiros, né? Elas fazem retirada, mas elas mantêm o equilíbrio, elas não retiram de qualquer forma.
Então, elas são consideradas populações tradicionais também. Caiçaras, como eu já falei, tem uma mistura de populações europeias junto com indígena, então eu tenho os caiçaras. A gente tem os faxinalenses também, que é outra que não dá nem para falar agora, que é lá no sul. Benzedeiros, as benzedeiras são consideradas populações tradicionais também. As populações de ilhéus, porque uma pequena ilhazinha na Bahia tem a sua população tradicional. A gente tem raizeiros, de modo geral, que são os chamados xamãs fitoterápicos, né? Eles são considerados populações tradicionais. A gente tem os catingueiros, viu, Osivan? Tem os catingueiros, né? Que é chamado também de sertanejo. Aqueles que vivem diretamente na caatinga, extraindo da caatinga a sua sobrevivência. Então, são os catingueiros ou raizeiros. Ou sertanejos. Tem os vazeiros, vazanteiros, os veredeiros, os apanhadores de flores sempre vivas, porque é uma região do Brasil que tem grandes flores específicas, chamada de sempre viva, então é uma população que vive daquela extração. Pantaneiros, marroquianos, povo pomerano, catadores de mangaba, quebradeiras de coco babaçu, retireiros de Araguaia, comunidade de fundos de pasto, que você deve trabalhar na história, com certeza, ribeirinhos, cipozeiros, andirobeiros, caboclos e juventude de povos tradicionais, porque isso já é uma forma moderna de tradicionalizar alguma juventude. Então, essas são um resumão, Osivan, das principais que a gente tem no Brasil e são reconhecidas e elas têm os direitos garantidos na lei, principalmente a 2007, quanto à lei da biodiversidade. Certo? Lidiano, mulheres, obrigado, Aline. Mulheres de corpo e alga. Mulheres de corpo e alga, isso mesmo. É Eu visitei já esse projeto, só que eu não lembrava o nome. Eu visitei, achei bem interessante. Muito, muito bacana. Muito bacana. E é da nossa região, né, Silvão? Exato. Que inclusive, Lidiano, por exemplo, acho que há uns 10 anos atrás, aqui existia um programa chamado Programa de Desenvolver, que esse programa abrangia Fortim, Capuí e Aracati. E muito interessante, logo assim na minha adolescência para chegar na minha fase adulta, eu tive a oportunidade tive a oportunidade de conhecer uns projetos muito bacanas, né, de criação de ostra na comunidade do Cumbe, né? E que era uma forma econômica altamente sustentável, né? E que cuidava realmente dos espaços, né? Assim como o projeto Mulheres de Corpo e Alga, né? Que fazem ali um manejo sustentável das algas, né? Para produzir vários produtos de higiene pessoal, né? Muito bacana. Sim. Então, assim, Lidiano, o assunto é muito bom, muito legal. É muito extenso, mas a gente vai demais. ter que finalizar. Né, assim, temos muito, né, que lhe agradecer. Assim, foi um momento muito importante para a gente, grande aprendizado. Né? E a gente só tem mesmo a agradecer, e a palavra que resume esse momento, a palavra é gratidão. Por isso, meu irmão, em nome dos filhos do Mangue, né, em nome dessa galera que nos acompanhou, gratidão aí pela grande aula, né, e que a gente continue, né, na luta, né, buscando conhecimento exatamente para que a gente possa estar ajudando, né, ao meio ambiente, ajudando as comunidades, ajudando a vida, né, porque quando a gente cuida da comunidade, a gente cuida de um todo. Então, fica aí as suas considerações. Então, queria só agradecer a Aline. A Aline está com muito tempo que eu não vejo a Aline aí. É uma colega de mestrado, muito gente boa. Saudade de Aline. Só queria agradecer ao Silvão, o Grupo Filhos do Mangue. Desde que eu cheguei em Aracati, me acolheram muito bem. Então, eu já conhecia Lais e Caio, né? Mas depois eu passei a conhecer o professor Silvão, o Sandro e os demais integrantes do Filhos do Mangue. Então, mando um abraço para todo mundo que está aí. E eu acho que a gente, fortalecendo essa rede, Silvan, a gente vai conseguir levar debate para muito espaço e para muitas pessoas dentro da região do Vale do Jaguaribe, não só Aracati e Capuí,
como as regiões de modo geral. Então, eu espero que eu tenha contribuído alguma coisa com a visão da tradicionalidade e eu espero que alguém já conheça outros povos e não só indígenas e quilombolas. Eu agradeço muito a participação e estou aí disposto. Quando tiver mais reuniões, a gente faz um debate aí. E eu agradeço muito e até a próxima, viu? Muito obrigado, gente. Até quem ficou agora. Show de bola. Olha aí, Um abraço. Alinha. Saudade de você também. Saudade, gente boa, Aline. Gratidão. Então, pessoal, quero aproveitar para fazer aqui um convite a todos que nos acompanharam, que ainda vão assistir esse vídeo, né? Para convidá-los para o dia 21, agora, né, terça-feira, nós vamos estar falando de permacultura, né? Vamos estar viajando e conhecendo a Ecoaldeia, juntamente com o nosso grande amigo Fábio Flecha, né? A live, então, para quem está acompanhando as lives que está tendo, só se ligar que vai ser 4 horas da tarde. Por quê? Porque nós vamos curtir o pôr do sol, né, virtualmente, visto lá De uma da maneira Ecoaldeia, né? diferente. Onde o Fábio ele também vai estar aqui fazendo a live e mostrando, né, para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade ainda de conhecer a Ecoaldeia, né? Então, terça-feira, 4 horas da tarde, nós vamos estar ao vivo, né, com o Fábio Flecha, que vai estar falando de permacultura e mostrando na prática o que é permacultura, né, e apresentando também a nossa linda ecoaldeia, né, que tem muita coisa para nos ensinar. Então, Lidiano, meu amado amigo, irmão, né, meu parente, né, só gratidão, que orgulho nós, dos filhos do Mangue, nós temos em saber que podemos contar sempre com seres humanos tão fantásticos como você, né? Então, que fica aqui a nossa gratidão. Estamos juntos nessa luta, estamos juntos também na resistência para que a gente possa garantir um planeta mais sustentável, uma comunidade mais consciente, consciente das suas relações socioambientais, mas também uma comunidade consciente da cultura que precisa ser preservada, porque é ela quem diz aquilo que a gente é no dia a dia. Então, fica aqui a gratidão. Obrigado a todos que nos acompanharam e que Deus e Pachamama, o nosso Deus Tupã, abençoe a todos. Arro! Ah. Marrou. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal.